cá, meus vencedores, como é que o processo de vocês na criação funciona? Como é que nasce uma boa ideia? É com reza forte? Eu daria a dica de não ter medo de ser popular, de realmente falar o que as pessoas estão falando, de alguma forma se colocar em posições que às vezes você não se coloca por estar nas grandes cidades e nos prédios com ar-condicionado, dos grandes escritórios. Não, o Brasil é muito maior do que isso. A dica é o seguinte, eu acho que é fundamental para a gente fazer uma boa propaganda, trabalhar em equipe. Acho que durante muito tempo a propaganda foi personalista, né? E acho que hoje em dia não dá para pensar assim. A gente tem que pensar junto, tem que trabalhar junto, sempre em equipe. Então a dica é, tenha um bom time e jogue junto com ele. A dica que eu dou é que os profissionais se inspirem na cultura, no que os consumidores já vivem, para entregar cada vez mais propagandas que façam parte da vida deles e não apenas para vender um produto. Eu costumo normalmente observar as pessoas. Eu sou um cara super observador, fico prestando atenção nas conversas, prestando atenção nos diálogos, no que as pessoas estão fazendo, o que elas gostam de fazer. Porque afinal o que a gente precisa é estabelecer um diálogo e entrar nas conversas, conhecer as pessoas, porque é para elas que a gente vai estar criando uma campanha, vendendo um produto, promovendo uma ação. Então a melhor dica é chegar nessas conversas, entender sobre o que as pessoas estão falando e não querer discursar ou vender a sua marca. Então, o meu processo sempre é primeiro observar o que as pessoas estão ouvindo, estão conversando, estão gostando, estão assistindo, para aí saber como que eu vou chegar e entrar nessa conversa. Acho que, como qualquer publicitário, né, nós todos marqueteiros, a gente está aqui para tocar a vida dos nossos consumidores. Então, primeiro de tudo, entender o que é a sua marca, né, o seu projeto, a sua campanha tem para levar para ele, entender bem qual é a atenção, qual é a verdade, qual é o momento que a sua marca está e trazer esse posicionamento com verdade, com autenticidade para a sua campanha, para a sua publicidade. A segunda dica é a consistência, não dá para cada hora falar uma coisa e não ter uma linha, né, uma espinha aí dorsal de consistência na comunicação e na criação dessa marca. E eu acho que a terceira e principal de todas é ouvir o consumidor, o que ele tem para falar pra gente, como que a gente coloca ele no centro das nossas tomadas de decisão, para que cada vez mais as campanhas, as publicidades e tudo que a gente faça aí, né, para tocar a vida deles, seja verdadeiro e seja para eles e não só para um business melhor. Da quantidade você tira a qualidade. Quanto mais ideia você tiver, mais uma ideia boa ali vai se aproximar daquilo que você quer. Então não tem muito essa de, deu uma pane criativa, tive um branco. Senta, se tiver de onde tirar, sai. Quando você tem essa questão de relação de confiança, principalmente com as marcas com que você trabalha, você faz toda a diferença. Porque o nosso processo é um processo muito confuso e caótico. Porque não existe uma ordem, não é ordenado, não é confinado numa caixa. Às vezes a ideia, ela tá do seu lado ali, é um comentário, é uma piada. Fazer mais. Eu acho que o fazer mais é um exercício, sabe? Quando a gente vai fazendo, a boa ideia vai vindo. Coisas atemporais. Uma boa ideia, uma ideia conectada com o produto, com a marca. E hoje em dia tem um fator a mais, que é o contexto. Onde está o pulso da cultura pop, o que as pessoas estão falando, para onde elas estão olhando. Então, se você conectar o papel da marca com o contexto de mundo, de vida, de cultura das pessoas, a chance de você ter um caminho vencedor é muito grande. Eu acho que uma dica acho que a gente tem que olhar ao redor, né? Eu acho que a criatividade, né, a inspiração tá em todos os lugares, né? Hoje eu acho que criatividade não vem de um lugar único, né? Não é uma ciência exata. Pode vir através de uma conversa com amigos, pode vir através de um filme que você assistiu, uma série. Acho que a gente tem que estar aberto para receber esses estímulos e botar a cabeça para funcionar e criar essas coisas maravilhosas aí que a publicidade brasileira faz. Uma dica assim, que eu posso dar para vocês é curiosidade. Curiosidade te leva para descobrir novas ideias, novos caminhos. Então, para mim, ser curioso é a coisa mais legal da vida. O processo criativo, ele na verdade, ele é muito coletivo e esse processo de chegar em casa, abrir o vinho e começar a pensar coisas diferentes, é só um primeiro gatilho. Depois a gente entra toda uma equipe para pensar de forma mais sistemática, porque a gente gosta muito de criar de uma forma 360.